No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar a história de uma rainha, a rainha Esther, cujo nome significa estrela. E Esther foi de fato uma mulher que brilhou no seu tempo e que nos mostra que Deus trabalha também através das mulheres e a importância que cada mulher tem aos olhos de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda. Louva a Deus por sua vida. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a palavra de hoje e que eu possa ser instrumento usado pelo Senhor e que da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor direcionar para abençoar a sua vida, o seu lar, o seu sonho, né? Tudo aquilo que você tem confiado ao Senhor e que você tem buscado resposta, que eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida. Amém? Então já pega o seu cafezinho quentinho. Já pega a sua Bíblia. Esther, aliás, depois de Ruth, né? É uma mulher que também tem um livro na Bíblia dedicado a ela. E eu fico muito encantada quando eu vejo isso. E a cada dia eu tenho me apaixonado mais, né? Por esse estudo que a gente está fazendo de mulheres da Bíblia. Porque é muito óbvio que se Deus dedicou, né, palavras, capítulos, livros, versículos da Bíblia para falar exclusivamente da história de mulheres, é porque alguma coisa muito significativa e importante Deus tem para nos ensinar através da história, da vida, né, dessas mulheres. Elas nos deixam lições valiosas. Deus incluiu sua palavra as vidas de diversas mulheres para que possamos aprender com elas. Nós, mulheres, jamais devemos pensar que não somos importantes ou que Deus só trabalha por meio de homens. A mulher que estudaremos nas partes dessa lição é um excelente exemplo. Aliás, como ela tem um livro inteiro dedicado a ela, Esther, nós estudaremos em mais dias, tá? Hoje é a primeira parte. Existe um livro no Antigo Testamento, se você tiver uma Bíblia em casa aí, ou se não tiver, abre o Google, pesquisa o livro de Esther na Bíblia. Somente o outro livro, o de Ruth, leva o nome de uma mulher como centro da narrativa. O nome Esther significa estrela, que é uma boa descrição de como foi sua vida, porque ela foi uma luz que brilhou no meio do seu povo. Olha que lindo isso. Esther pertencia ao povo hebreu, que junto de sua família foi levado cativo aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Cristo. Seu pai Abiail vivia em Suzã, a capital real da Pérsia. Depois da morte dos seus pais, ela foi adotada por um primo, um oficial do palácio, que se tornou seu tutor. Esther obedecia-lhe, mesmo após tornar-se rainha. Ela seguia os seus conselhos. O livro de Esther tem uma característica que se destaca entre os livros da Bíblia. Este livro e o Cântico dos Cânticos de Salomão compartilham, de fato, uma única vez a palavra do Senhor. Além do livro de Esther, o livro de Cânticos, né, ou Cantares de Salomão, dependendo da Bíblia, né, não mencionam uma única vez a palavra de Deus. Sem dúvida, à medida que você lê essa história dinâmica, é perfeitamente perceptível ver Deus controlando e cumprindo sua vontade e propósito divino. O nome Esther aparece 55 vezes no livro que leva o seu nome. Nenhum nome de mulher é mencionado tantas vezes na Bíblia. O livro de Esther é lido pelos judeus nas sinagogas
de todo o mundo durante cada ano, em meados de março, para a festa de Purim. Nesse estudo de Esther, entenderemos por que essa festa é tão importante para o povo judeu, né? O que essa mulher, o que essa história representa para o povo e o que ela pode nos ensinar, né, na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós presumimos que Esther vivia tranquilamente com seu primo Mordecai durante esse tempo. Xerez era o rei da Pérsia. Seu nome em hebreu era Assuero. Ele reinava sobre 127 províncias da Índia e Etiópia. O rei Xerez deu um grande banquete a todos os seus nobres e oficiais. Durante 180 dias, ele demonstrou as riquezas do seu vasto império. Terminando esses dias, o rei ofereceu um banquete aos líderes militares, príncipes e nobres, que durou 7 dias. E enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres da nobreza. No 7º dia, quando o rei e os homens estavam alegres devido ao excesso de comida e bebida, o rei Xerez ordenou que a rainha viesse à presença dos homens. Ele queria que ela usasse a coroa real e mostrasse sua beleza diante deles. Essa aparição era totalmente contra os costumes das mulheres persas. Elas geralmente eram mantidas escondidas dos olhos de homens desconhecidos. A rainha recusou-se a aparecer diante dos homens bêbados naquela festa e enfureceu e indignou o rei. Essa recusa motivou Xerez a consultar especialistas em questões de direito e justiça, perguntando-lhes como deveria proceder. Eles o convenceram de que a conduta da rainha tornar-se-ia conhecida por todas as mulheres em todo o império, e todas as mulheres começariam a desobedecer seus maridos, provocando desrespeito e discórdia. Olha que absurdo. Os conselheiros do rei sugeriram que ele emitisse um decreto dizendo que Vasti nunca mais compareceria à presença do rei e que iniciaria a busca por uma nova rainha. E aí lá em Esther relata essa história, né? Disseram as jovens do rei: tragam as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias, que reúnam todas as moças da cidadela, na casa das mulheres, sobre as vistas. Guarda as mulheres e dê-lhe mantimento. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isto concordou o rei assim. Em divulgando, pois, o mandato do rei a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidade, levaram também Esther à casa do rei, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se expressou em dar-lhe unguento e devido os alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez posar com suas jovens nos melhores aposentos da casa de mulheres. Então, o que aconteceu? O rei deu uma festa, né, para poder demonstrar para as pessoas, para os soldados, para os outros líderes, né, príncipes e nobres, as suas riquezas. E ele, bom dia, seja bem-vinda. E ele queria que a sua esposa, a rainha, comparecesse no último dia de festa, vestindo sua coroa e cheia de ouro, para poder demonstrar, né? É como se ele quisesse usar a rainha como um troféu, vamos dizer assim. E isso não era costume na época. Na época as mulheres se mantinham castas, né? Só o homem via a mulher, né? Outras pessoas estranhas não viam. E aí a rainha se recusou a participar dessa festa, porque
já havia muitos dias que eles estavam fazendo essa festa e esses homens estavam todos embriagados, e é até compreensível, né? Mas o rei se enfureceu, porque ele achou que a esposa tinha que obedecê-lo, não importava as circunstâncias, né? Ele lhe garantiria a segurança. E aí ele foi consultar, né, os mestres da lei para saber o que ele poderia fazer diante daquela situação. Os mestres da lei disseram a ele que se ele permitisse que a mulher dele o desobedecesse, embora essa situação fosse absurda, ele iria permitir, né, e motivar que outras mulheres do reino também desobedecessem seus maridos. Então ele precisava tomar uma providência. E aí, aconselhado pelos líderes, então ele destituiu, né, a rainha Veste do seu cargo de rainha, né? Se separou. Ele não se separou, mas ele comunicou que ela não seria mais colocada em sua presença. Quer dizer o que? Eles não teriam mais relação de marido e mulher. Acredito que seja isso que ele quis dizer. E aí ele começou a procurar uma nova esposa pelo reinado. Ele foi em busca de uma nova rainha, então. E aí entra na história de Esther, que é a personagem que nós estamos estudando hoje. Esther foi uma das moças formosas e escolhidas para ser candidata à futura rainha, né? E aí ela e mais 7 mulheres foram recolhidas e levadas, né, à casa das mulheres. E aí diz assim, que Esther, o rei gostou dela, né? O rei se encantou com ela. Mesmo antes de aparecer na frente do próprio rei, ela recebeu o melhor de tudo que havia no alojamento especial preparado para as mulheres. Finalmente chegou o dia de Esther se apresentar perante o rei. Esther, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse ao guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei, à casa real. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. Esther deve ter sido uma jovem muito bonita, apesar de ter sido coroada como rainha em um dos impérios mais poderosos. Ela não se orgulhou. Aprendeu a usar o seu poder. A sabedoria de Esther crescia à medida que ela seguia os conselhos do seu tutor. Lemos isso claramente em Esther 2:20, quando diz assim: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de seu mentor, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. E aí a história nos pergunta, né, por que ela tinha que esconder a identidade dela, né? Ao escolher Esther como sua rainha, o rei estava agindo contra a lei. A lei estabelecia que o rei deveria se casar com uma mulher que pertencesse a uma das grandes famílias da Pérsia, com o objetivo de preservar a linhagem real. Mas Deus estava no controle e permitiu que os acontecimentos, usando Mordecai para instruir Esther e manter o segredo de sua identidade, até que Deus considerasse oportuno revelar quem de fato era Esther, né? E aí, o que acontece? Antigamente tinha o hábito de que precisava escolher, né? O rei tinha que casar com linhagem real, com mulheres que vinham de reinados também, o chamado sangue azul, né? E aí Esther, a gente viu lá no início que ela perdeu os pais e ela foi criada por um tutor, né, o Mordecai, que era um homem usado pelo Senhor e instruiu Esther dentro dos ensinamentos da Bíblia. E aí a gente consegue entender que em tudo Deus tem um propósito e tem um objetivo, né? Da mesma forma que
Foi por isso que Deus permitiu, né, que Esther fosse instruída dentro das leis do Senhor, porque Deus já sabia que no futuro ele precisaria, né, conduzir Esther para se tornar rainha e poder brilhar, né, poder fazer a diferença em meio àquele povo. E aí, a história de Esther nos ensina algo importante sobre obediência, né? Porque Esther, mesmo se tornando rainha, ela continuava seguindo os ensinamentos de Deus que lhe eram passados através do seu tutor. E aí, muitas vezes, a gente quer tanto as coisas, né? E quando consegue, a gente muitas vezes esquece até de voltar para agradecer a Deus. E a gente vê na história de Esther que mesmo depois dela se tornar rainha, ela ainda continuava ouvindo, né, os ensinamentos do seu tutor e seguindo dentro dos mandamentos dados por Deus. Aí diz assim, ó: devemos respeitar aqueles que Deus coloca como autoridade sobre nós, nossos pais ou outras pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, e também aqueles a quem prometemos lealdade como nossos maridos. É muito importante ensinar nossos filhos a obedecerem às autoridades justas. Se Esther não tivesse obedecido aos seus pais, seria muito difícil submeter aos ensinamentos do seu tutor. Fazemos um enorme bem aos nossos filhos, ensinando-lhes a importância da obediência. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, lá em Efésios 6, de 1 a 2. E aí a gente fala da obediência, né? A gente percebe na história de Esther que ela, apesar de ter sofrido a perda dos pais, de ter sido encaminhada para um tutor, para uma pessoa lhe orientar, Esther tinha uma luz dentro dela. Esther já era uma mulher escolhida por Deus para ser um instrumento do Senhor, né? Naquele tempo, naquele lugar. E Esther tinha um coração manso, tinha um coração doce. Então ela aceitava e acatava a instrução daquele que foi escolhido por Deus para ser o seu tutor depois que ela ficou sozinha sem os pais. Então nós vemos coisas importantes na história de Esther. Esther era escolhida por Deus. Ela brilhava, a sua luz brilhava. A história de Esther na Bíblia, depois quem tiver a oportunidade de ler o livro de Esther, diz que onde ela chegava, ela era amada, ela era querida. Então leva-se a crer que ela tinha doçura, né? Outra coisa que caracteriza a história de Esther a obediência e a humildade, né? Bom dia, Mari. Ela obedecia ao seu tutor e muito provavelmente da forma como ela também obedecia aos pais. Então existia um respeito, né? E ela acatava os ensinamentos. E o quanto isso foi precioso e foi importante para que Esther fosse escolhida, inclusive se tornasse, né, rainha. Já que, vendo que na história do rei, né, a primeira esposa foi destituída do cargo de rainha justamente por ter desobedecido, né? Embora fosse uma ordem absurda aos nossos olhos hoje, mas aos olhos deles, na época, foi uma desobediência. Então Esther foi escolhida nova rainha por essas características, né? Por ter doçura, por ter mansidão, por ser uma mulher amável, né? E por obedecer. E aí a gente entra naquele ponto de muitas vezes questionar a Deus, né? O motivo pelo qual a gente vive uma dificuldade. E a gente vê já no comecinho da história de Esther que ela viveu dificuldades, que ela passou, né, por situações difíceis, que ela precisou aceitar uma nova realidade. Mas isso não tornou Esther uma mulher triste, uma mulher fria, pelo contrário, né? A história de Esther nos relata que a luz dela estava sempre brilhando e que
ela contagiava as pessoas, né, por onde passava. E aí é importante que a gente se coloque na posição de aprendiz de todas as situações. Quando a gente se depara com uma dificuldade, a primeira reação que a gente tem, e enquanto ser humano, isso é muito natural, e a gente viu que algumas mulheres, algumas histórias de mulheres da Bíblia, elas também fizeram isso. Mas a gente vê nas histórias mais preciosas, né, nas mais grandiosas, assim como a de Esther, né, que tem uma importância tão grande na Bíblia, que elas aceitavam a instrução do Senhor com amor, sem questionar, né? E aí, quando você recebe uma dificuldade, não é que você não pode questionar o porquê da dificuldade. A gente vai questionar de forma natural. Mas o que você precisa aprender, e seja o ponto-chave, talvez, do estudo de hoje, é conseguir compreender que tudo aquilo que vem para dificultar uma jornada é uma forma de Deus nos preparar e nos ensinar para então nos dar. Na história de Esther, a gente percebe que ela precisou passar por uma perda para dar importância e valor aos ensinamentos de uma pessoa, né, para lhe orientar. Porque na ausência dos pais, ela precisava contar com outra pessoa que a instruísse. Porque a Bíblia não fala, né, mas a gente imagina o que teria sido de Esther se esse tutor não tivesse conduzido ela a partir da morte dos pais, né? Então foi importante, e da mesma forma que é importante para nós, né? Quando a gente se depara com uma dificuldade, talvez sozinha a gente não vai conseguir encontrar o caminho e nem as respostas para resolver essa dificuldade. Mas em toda dificuldade existe uma preparação, existe um motivo para Deus estar nos permitindo viver essa dificuldade, que muitas vezes é tratada como castigo, mas na verdade é uma lição. Porque talvez aquilo, eu até fiz uma publicação esses dias falando da chuva, né? Talvez você não pediu a chuva, mas era da chuva que você precisava. E na jornada para engravidar é a mesma coisa. A gente foca no bebê, no positivo. E na história de Esther a gente vê que ela não estava focada em ser rainha. Ela não pensava em ser rainha. Ela queria o quê? Ser bem criada, né? Ter condições, ter dignidade. Era isso que Esther queria. Ela não imaginava que iria ser rainha. Deus proporcionou isso através da preparação. Da mesma forma que Deus está te preparando e te capacitando, né? E aí a gente entra naquele ponto de o quanto você tem de fato compreendido que precisa de apoio, que precisa de suporte, mais do que orado a Deus, mais do que orar a Deus, né? Compreender o que cabe a você fazer, o que cabe a cada uma de nós fazer, dentro daquilo que nos é ensinado, nos é instruído, né? Obedecer, compreender, né? E não questionar. A gente pode questionar, igual eu já falei. Só que mais do que questionar, a gente precisa compreender para que a gente está vivendo essa dificuldade. O que é que essa dificuldade está querendo nos mostrar e nos ensinar, para que só então depois a gente receba a nossa coroa, o nosso positivo, né? Você vê que Esther passou por um processo de aprendizado, de crescimento, de evolução, aceitou os ensinamentos e só então ela pôde se tornar rainha. E é comparado com a jornada para engravidar, né? Compare como você descobrir que está com uma dificuldade para engravidar e aí você precisar procurar ajuda, procurar instrução do que fazer a partir disso, né? Ou se você já tentou de tudo e não consegue engravidar. Não dá para ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Se a parte física não tem nada, ou se na parte física você tem um diagnóstico e que o médico disse que só por Deus para você engravidar, então procure as respostas em Deus. Existe algo aí dentro de você
que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser curado, né? Algo que você precisa talvez aprender realmente, ou alguma crença que você precisa mudar, né? Porque a gente é fruto daquilo que nos foi dado, da nossa criação, do nosso meio. A gente vê isso muito claro na história de Esther. Então, por que é que Deus permitiu que os pais de Esther morressem e ela fosse criada por um tutor? Pode até ser que talvez os pais dela tinham tantas crenças e tantos bloqueios que se eles seguissem criando Esther, ela não tivesse se tornado a rainha que se tornou. Mas a gente vê na história de Esther também que ela era respeitadora, que ela ouvia, né? Então isso muito provavelmente já vinha do berço. E aí, quando a gente diz que precisa olhar para dentro, que precisa reconhecer as feridas, que precisa lidar com elas para não ferir os nossos filhos, é a mesma coisa com relação aos nossos pais. Tudo que eles fizeram para nós, tudo que eles nos deram, foi de fato o que eles acreditavam que era o melhor, né? Aquilo que eu recebi dos meus pais, aquilo que você recebe dos seus pais. Um pai sempre faz as coisas pensando no bem do filho, mas nem sempre tudo que eles fizeram, a forma como nós recebemos foi para o bem. Talvez uma correção, talvez uma palmada, talvez uma palavra que seus pais te disseram em algum momento da vida e que dentro de você te causou algum ferimento, te machucou. E até hoje, você já adulta, quando você ouve algo do seu marido, do seu chefe, de um pastor, e que se assemelha com aquilo que os seus pais em algum momento aplicaram como correção, isso ainda te dói, te incomoda e te machuca. E se te dói, te incomoda e te machuca, existe uma tendência natural de que você repita com os seus filhos o mesmo comportamento, porque ainda está aí dentro de você aberto. E talvez sozinha você não consiga fazer essa identificação. Você precise de uma pessoa, assim como Esther teve o seu mentor, você também precisa de pessoas usadas por Deus, e aqui é preciso ter muito cuidado, né? Da mesma forma que é preciso escolher muito bem os médicos, é preciso escolher muito bem os mentores, as pessoas que você vai seguir, né? E procurar sempre pessoas com valores cristãos. Eu tenho refinado e vou refinar ainda mais os meus conteúdos aqui, porque justamente eu quero que cada vez mais cheguem mulheres cristãs, mulheres que têm o valor da fé, o valor de Deus fortes, para que eu possa falar abertamente e de verdade aquilo que Deus coloca no meu coração sem ser recriminada. Porque existem muitas pessoas que não estão dispostas a ouvir, né, a correção, o ensinamento, a aprender o que de fato o Senhor Deus tem para ensinar. E mulheres que têm o coração aberto, né, o coração disposto, terão uma facilidade maior de alcançar o seu milagre, de conseguir o seu positivo, porque Deus conseguirá trabalhar de forma mais efetiva no coração dessa mulher. Então é importante que você se abra para os ensinamentos, para aquilo que Deus está querendo te mostrar, te ensinar, curar em você, para que só então você receba, né, o seu filho. Talvez você ache que não precisa passar por isso, talvez você questione a Deus qual a necessidade de tanta dificuldade, de passar tanto tempo esperando, né, pelo seu positivo. Mas lá na frente, quando o seu bebê chegar, quando você pegar o seu nenê no colo, com certeza tudo vai fazer sentido. Vão ter coisas da sua jornada que você não vai se lembrar. Um spoiler aqui, eu estou escrevendo um livro sobre a minha jornada e todos os dias, quando eu pego para escrever, eu me surpreendo com memórias que eu trago de coisas que eu vivi na minha jornada, que foram tão impactantes, mas que hoje, quando eu estou com os meus filhos, todo aquele sofrimento que parecia ad eterno, né? Parecia que nunca ia acabar, nem é tão pesado mais. Porque receber o milagre, né, de Deus faz tudo aquilo que a gente passa hoje valer a pena. Então, tudo que a Esther passou, ter perdido os pais, ter sido criada
por um tutor, né? Valeu a pena, porque ela aceitou os ensinamentos que o Senhor tinha para a vida dela, porque ela foi obediente e, de fato, né, até no sentido literal da palavra, ela recebeu a coroa e pôde reinar brilhando, né, sendo estrela no meio daquele povo. Amanhã nós iremos continuar e vai fazer um pouco mais sentido até a história dela, né? Mas Esther foi uma mulher que brilhou, né? Assim como eu desejo que cada uma de vocês brilhe aí no lugar onde você está. Que você possa ser fonte de bênção na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu casamento, né? Que o seu marido possa sentir prazer em ter você como esposa. E que os seus filhos venham a sentir prazer de te terem como mãe, né? Que onde você for, que a palavra do Senhor se faça presente na sua vida e que você seja honrada, seja uma mulher que o Senhor tem prazer, né, em abençoar. Que com certeza as lições que a gente precisa aprender para evoluir chegarão muito mais fáceis e nós teremos um resultado muito mais rápido a partir do momento que a gente amolece e abre o coração para de fato compreender que a dificuldade para engravidar não é um castigo, é um tempo de preparação do Senhor, de capacitação, para que quando o seu bebê chegue, para que quando os seus filhos cheguem, você esteja de fato preparada e pronta para se tornar uma mãe aí que seja canal de bênçãos na vida dos seus filhos e não pedra de tropeço, né? Enfim, que você possa ser bênção desde já no seu lar, para que quando os seus filhos chegarem, eles alegrem ainda mais a sua vida, completem, né, o seu caminho, a sua jornada e tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, peça com o coração aberto, né, e esteja disposta a obedecer a instrução do Senhor, né, para que você, para que Ele te prepare para então receber aquilo que você tanto pede. Primeiro o Senhor nos capacita e nos prepara. Uma vez eu escutei de um pastor, e eu nunca mais esqueci, né, para finalizar, que quando a gente ora a Deus, Ele tem 3 respostas para nos dar. Ou Ele nos responde não, isso não é para você, e aí provavelmente Ele vai colocar um outro desejo no seu coração e vai te dar um novo objetivo. Ou Deus te dá, Ele te diz sim, porque você já está pronta para receber. Ou Deus te diz ainda não. Assim como Ele diz para a tentante, ainda não. A tentante é a mulher que recebeu de Deus a resposta do ainda não. Deus não disse que não, Ele disse que ainda não. E por quê? Nós somos mães, nós iremos colocar um novo ser no mundo, é uma nova vida na terra. E assim como todas as mulheres da Bíblia que viveram a dificuldade para engravidar, deram à luz a grandes nomes da Bíblia, Ele também está te capacitando e te preparando para que quando o seu sim, o seu positivo chegar, você esteja pronta para ser de fato uma mãe consciente, uma mãe amorosa, uma mãe curada, uma mãe que já aprendeu as lições, que já evoluiu, que já avançou e que consegue compreender a importância, né? Compreenda a importância de cuidar de você, de olhar para dentro de você, de se preparar para só então receber o seu filho, a sua filha, os seus filhos, né? Que o Senhor irá permitir, o Senhor te dará o sim em breve. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui, pela palavra nos dada nessa manhã, Senhor. Nos abençoa agora em nosso dia, Senhor, nos proteja, nos livra, nos guarda de todo mal e todo perigo, Senhor Deus. Que em todo lar onde essa palavra chegar, Senhor Deus, se faça compreender. Que cada mulher, Senhor Deus, que busca o seu filho, que busca, Senhor Deus, o milagre da vida em seu ventre, receba, Senhor, com sabedoria todos os ensinamentos necessários, que possa compreender, Senhor Deus, o que precisa ser mudado, o que precisa ser aprendido, o que precisa ser deixado, Senhor Deus, para poder avançar nessa caminhada. Realize sonhos, Senhor Deus,
Coloque, Senhor Deus, no coração de cada mulher, ó Pai, aquilo que está dentro do seu propósito para a vida de cada uma, que cada mulher possa compreender qual é o seu papel, Senhor Deus, nessa jornada. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa-nos por nossos pecados, por todas as vezes que duvidamos, questionamos, somos desobedientes e desagradamos a tua vontade, ó Pai. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Que abençoada seja a nossa sexta-feira, né? Que Deus possa se fazer presente no seu dia, te abençoando, te protegendo e te guardando. Em nome de Jesus. Gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe.